Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria chegamos ao sábado, dia que antecede a aula da Escola Bíblica Dominical. E nesta lição 12, de 23 de junho de 2024, o tema que será abordado é a bendita esperança, a marca do cristão. O segundo trimestre em 2024, das lições bíblicas editadas pela CPAD para a classe dos adultos, nos traz o tema trimestral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Comentarista dessa revista é o ilustre pastor Osiel Gomes, pastor presidente do campo de Tirirical, bairro da capital de São Luís, no Maranhão. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro. E para esta sexta, ou melhor, para este sábado, nós temos o tema proposto, a esperança de sermos conforme Jesus é. O texto está localizado na primeira epístola de João, no capítulo 3 e versículo 2 e 3, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Meus queridos, na realidade, nós já falamos esta semana que esta esperança, ela não é simplesmente um escapismo, uma tentativa de se escapar das mazelas humanas, visto que os sofrimentos, as aflições fazem parte da vida cristã. Por isso nós devemos nutrir a perseverança e também a dedicação no trabalho que fazemos para o Senhor, porque este nos edifica na fé. Esta é uma das qualidades do trabalho que prestamos a Deus. Mas nós mesmos, que já somos salvos, incorremos em algumas aflições, independente ou diferente do que muitos dizem hoje em dia. Ser cristão não é garantia de uma vida sem lutas, muito pelo contrário. E entre as muitas coisas que nós poderíamos tratar, há algo especial no que tange a vida espiritual. Primeiro, nós mesmos sendo salvos, ainda pecamos. O pecado, obviamente, não é uma agenda, mas um acidente na vida do crente verdadeiro. Mas o próprio João, no capítulo 2 da primeira epístola que escreveu, ele traz uma expressão enigmática ao primeiro olhar. Ele diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí, 2 pontos. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, veja, ele diz: não pequem. E se, não é mais se, e se, porque o pecado, infelizmente, estará presente nesta caminhada por acidente. Mas nós temos um sumo sacerdote a interceder por nós, para sermos defendidos diante do Pai. Interessante, neste tempo, os advogados que defendiam as causas romanas, se condenados os réus que defendiam, eles também sofriam o mesmo castigo. Foi o que Jesus fez por nós.
padecendo na cruz, ele infligiu sobre si mesmo o castigo que estava preparado, proposto, determinado para nós. Nós não temos, em segundo lugar, um corpo glorificado. Nosso corpo é cheio de imperfeições. Nós temos desde imperfeições genéticas, que às vezes nós vemos de nascença algumas pessoas apresentarem, até doenças e enfermidades acometidas ao longo da vida. Problemas psicossomáticos, problemas de toda ordem e problemas morais, que leva também ao pecado. Agora, o que diferencia o cristão do ímpio pecador? Primeiro, o cristão não está sujeito mais à culpa. Vou trazer uma expressão, a culpa matadora do pecado, né? Aquela culpa que conduz à morte. Mas quando o cristão ele peca e se arrepende, então ele tem de volta a comunhão com o Pai, porque ele é filho de Deus e ele foi justificado pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o que nos diz Paulo em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, quando diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o cristão ele não vive culpado pelos pecados que pratica, mas ele os confessa e os abandona. Também porque não há sujeição ao pecado. O crente ele não está escravo do pecado, ele peca, mas não está escravo, sujeito, debaixo do jugo do pecado. O próprio apóstolo Pedro, quando ele discorre sobre esse tema na sua segunda epístola de Pedro, no capítulo 2 e versículo 19, ele diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aí ele está falando dos sofrimentos odiernos, sofrimento dos dias a dia. 1 Pedro 2,19. E em 2 Pedro também 2,19, por coincidência o mesmo capítulo e versículo, nos diz que alguns que prometem liberdade para pecar, para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, são servos da corrupção. E ele completa dizendo: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Isto é, se a pessoa é vencida pelo pecado, vencida pelo diabo, vencida pelos falsos mestres, destes ele se torna escravo. Então, primeiro, o sofrimento sem causa. Isto é aprovado e louvado pelo apóstolo Pedro. Depois, o sofrimento por causa da sujeição ao pecado. Isso não é prática do cristão, não é coisa de crente. Em terceiro lugar, então, primeiro nós vimos que não temos a culpa do pecado. Segundo, não temos sujeição ao pecado, mas, infelizmente, nós ainda estamos sob a presença do pecado. A presença do pecado. O pecado ainda habita na inclinação humana. E esta faz oposição ao Espírito, como diz lá em Gálatas 5,16. É uma oposição ferrenha que o crente deve batalhar e sempre estar pronto a se edificar na fé, para que vença as tentações
propostas pelo inimigo. Fiel é Deus para nos dar o escape. Olha em Romanos, no capítulo 7, e versículo 18 a 20, o apóstolo Paulo, ele nos traz esta realidade da presença do pecado. Veja, o apóstolo Paulo, hein? Ele diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, esta presença pecaminosa é alvo de muita luta da parte do cristão que nutre esta bendita esperança. No texto que nós lemos, o apóstolo João nos informa que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado. Nós sabemos, mas não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Se você tem esta viva esperança, purifique-se a si mesmo. Procure ser santo, puro, para que nós nos encontremos todos com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Boa aula amanhã. Deus abençoe o domingo. Amanhã o dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Amém.